Olá, meus amores, vamos aqui iniciando mais uma aula, nossa aula de geografia, trabalhando principalmente, mais uma vez, os aspectos município e campo. Na aula passada, vocês viram a importância do campo para a cidade, da cidade para o campo. Ambos os dois aí estão diretamente ligados pelos meios de quê? Pelos meios de trabalho, pela forma de consumo, pelos serviços e através do povo, né? Porque um depende do outro para a sua sobrevivência. E principalmente as pessoas que estão na cidade dependem do campo, assim como aquelas pessoas que estão no campo dependem dos serviços da cidade. E nesse contexto, hoje nós vamos trabalhar aqui, ó, municípios e pontos de referência. Quando nós trabalhamos o município e o ponto de referência, é importante que vocês entendam que nós estamos falando que dentro do município nós precisamos nos locomover, precisamos desses acessos para facilitar os serviços e facilitar o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. E os pontos de referência que nós citamos aqui são os acessos, é aquilo que serve de referência para que a gente possa encontrar o local ou para melhor nos localizarmos dentro de um município. E o que pode ser um ponto de referência, Tiziane? Um ponto de referência pode ser uma igreja, pode ser uma sorveteria, pode ser uma praça, pode ser uma placa, pode ser um supermercado, pode ser uma escola. Então, é aquilo que nos destina a uma melhor localização. Um exemplo, precisamos ir em uma determinada escola. Ah, eu não sei aonde fica essa escola. Quando você vai orientar uma pessoa, você vai dar a ela uma orientação de um ponto de referência, como, por exemplo, a escola que você precisa encontrar fica próximo de uma igreja, da igreja tal, ou próximo de um supermercado. Quando nós nos colocamos e orientamos a um determinado lugar, nós estamos orientando através de um ponto de referência. Então, quando você sai do campo para ir à cidade, geralmente você sai, né, movida a um transporte público que geralmente é um ônibus. Esse ônibus, né, esse transporte que você está utilizando, ele vai te deixar em um determinado ponto. Aquele ponto de desembarque no qual você vai, né, ele é um ponto de referência. Por exemplo, a rodoviária X, a rodoviária ou o supermercado ou a paradinha tal. Esse local onde você vai desembarcar desse ônibus, ele é um ponto de referência. Então, para que a gente possa se locomover dentro de um município, nós precisamos ter os pontos de referência. O ponto de referência, gente, então o que é um ponto de referência? É a localização, é a nossa orientação, é o nosso guia, é aquilo que nos facilita a chegar em um determinado ponto, em um determinado local. E ele serve como base de orientação. Então, o que vem a ser um ponto de referência? Pode ser uma casa, pode ser uma escola, pode ser um rio, pode ser um supermercado, um cinema, sorveteria, como a tia já citou, uma estação rodoviária e por aí vai. É aquele ponto X que serve de melhor orientação para que você chegue a um determinado local. Quando você vai pegar um táxi, por exemplo, o taxista vai lá e te pergunta o destino, eu quero ir na rua tal. Aí ele pergunta, você sabe mais ou menos onde fica localizado? Fica próximo da farmácia X, ou próximo daquele supermercado, ou próximo do açougue. Então, o ponto de referência é aquele local aonde a maioria das pessoas conhece, aquele local onde fica fácil a orientação para quem vai te conduzir,
ou para você que quer encontrar aquele determinado local. Então, os pontos de referência dentro de um município, eles são de fundamental importância. Por quê? Porque ele é a tua orientação. O ponto de referência é a tua orientação. É aonde te facilita ao acesso a determinado local. Para você chegar em um local X, você precisa ser orientado pelos pontos de referência. E o que pode ser esses pontos de referência? Como a tia já citou e também tem na página de vocês, na página 8, pode ser uma casa, pode ser um supermercado, pode ser um cinema, pode ser uma igreja, pode ser um açougue, pode ser uma ponte, pode ser um rio. Então, aquele local onde ele é de fácil acesso, onde muitas pessoas conhecem e que fica fácil a tua localização por meio dele. Então, aqui eu espero que vocês tenham compreendido. Nessa página, na página 8 e na página 9, vocês vão montar o passo a passo, né, da orientação por meio dessa tabelinha que está aí, definindo alguns pontos de referência por meio das legendas de cores, que vai facilitar o desenvolvimento da atividade na página 10. Nós vamos construir junto, revisar e fazer a fixação por meio do desenvolvimento dessa atividade para que vocês possam compreender melhor o estudo que nós estamos desenvolvendo. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.